Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Continuando aqui meu vídeo sobre primeiros passos na pintura. Nos vídeos anteriores eu já fiz essas etapas e agora eu vou vir com a pintura opaca. Eu vou depois detalhar melhor cada uma dessas etapas, tal, mas isso é uma ideia para vocês terem, para vocês já poderem começar a brincar aí na sua casa com um kitzinho de tintas, com papel. Esse é um processo interessante para vocês trabalharem. Faz o desenho, faz essa parte escura e agora a gente vai fazer o recorte das luzes. Coloquei aqui minha tinta branca, vou misturar o azul na branca. A tinta branca ela é mais densa, a gente tem que trabalhar ela um pouco na paleta antes de ir para ele pincel. Tentar sempre começar com um tom um pouco mais médio escuro para depois ir clareando. E o ideal é essa parte opaca a gente ser um pouco mais econômico no onde a gente trabalha, mas trabalhar com mais detalhe. Então eu vou focar nesse miolo aqui dele e vou abrindo detalhes. Vou começar já aqui, que eu deixei essa sombra maior propositalmente, e eu vou vir recortando aqui para abrir essa luz. Você vê que não tem muita diferença nesse momento do tom daqui para o tom daqui. A diferença é a opacidade. Daqui a pouco eu vou ir clareando mais e daí vai dar para distinguir melhor. E agora eu vou fazer esses recortezinhos de luz. Vou primeiro criar aqui uma base. Nessa etapa a gente tem que se preocupar muito com o como o pincel vai manchar, porque as manchas elas vão ficar muito aparentes no final. Então, eu vou me preocupar mais assim com o detalhe do que com a figura geral, que era o que eu estava me preocupando antes. Me preocupar com a pincelada ela ser mais bonita. Eu não vou cobrir tudo, óbvio. Eu vou deixar algumas coisas. E eu também não vou trabalhar sempre com o mesmo tom, né? Eu vou buscar uma luz mais próxima do natural do que eu tenho ali na pintura. Vou recortar aqui o olhinho dele já por dentro. Quando a gente recorta o olhinho, já dá um visualzinho assim mais bacana. O tal do branco dos olhos, salvo exceção, assim, ele nunca é branco, branco, branco. Se vocês forem ver, eu não estou trabalhando com a tinta branca pura, eu estou misturando o branco com o azul. Então, não tem nenhum problema também depois eu voltar e dar uns acertinhos com o azul sem o branco para escurecer. Provavelmente eu vou ter que fazer isso. Mas por enquanto eu vou abrindo aqui um pouco de luz, sempre deixando, não estou cobrindo tudo diferente do que eu fiz quando eu fiz aquele tom médio, que eu vim cobrindo tudo de uma vez. Eu não estou cobrindo tudo, eu estou trabalhando as áreas com um pouco mais de cuidado para abrir essa pintura opaca, mas sem sumir com as informações que eu deixei antes. A tinta opaca, diferente da primeira etapa em que a tinta fluía assim para todos os lados, ela é estanque praticamente, ela não se espalha. Eu não estou trabalhando ela com muita umidade, então eu tenho que ir puxando ela com o pincel. Às vezes, para essa etapa, um pincel sintético ajuda um pouco mais, porque ele ajuda você a puxar. Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração sobre a pintura opaca. Eu vou falar mais sobre isso depois, num outro vídeo, tratando mais sobre a pintura opaca em si, mais sobre a pintura transparente. Mas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que
A, a tinta opaca, a tinta misturada aqui com o branco, ela chama muita atenção e ela traz os elementos para frente. Então, com o tempo, é interessante a gente pensar em coisas que a gente não quer usar o opaco. Por exemplo, aqui. Se aqui fosse mais claro, eu tentaria já deixar mais claro no começo. Na blusa também. Eu não vou mexer praticamente em nada aqui com o opaco, porque eu não quero trazer isso para frente. Quero trazer para frente só essa etapa, só essa parte aqui. E então ele ajuda a criar uma sensação de profundidade, se a gente souber trabalhar direitinho. Então, é uma coisa que vai se aprender com o tempo, como eu já disse. Tudo você vai aprender com o tempo. Mas é interessante já desde sempre ir pensando para entender por que isso funcionou, isso não funcionou. Muitas vezes é por causa disso, muitas vezes é porque o opaco trouxe para frente alguma coisa que não deveria estar para frente. E isso meio que dá uma derrubada no visual. Então eu vou sempre trabalhando aqui, tentando espalhar a tinta de uma forma mais homogênea, para não deixar também muito maçudo, muito massificado. Mas nos lugares onde eu quero fazer um recorte, eu vou deixar um recorte bem nítido. Aqui, esse pedaço em específico, por exemplo, eu vou fazer já. De novo, assim, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, eu não estou fazendo na ordem que eu faria naturalmente. Que como eu estou gravando e falando, quando eu quero lembrar alguma coisa, quando eu lembro de alguma coisa, eu já quero mostrar para vocês. Então, às vezes eu meio que queimo umas etapas. Aqui eu quero que seja mais claro, eu quero que seja bem marcado o recorte. Então eu pulei essa etapa direto para ela e não vim construindo, que seria o processo contrário. Eu vou do mais escuro para o mais claro agora. Eu não quis vir construindo porque eu estou falando aí com o vídeo e lembrei disso. Quis marcar esse elemento. E nesse mesmo tonzinho, mais ou menos, tem que trabalhar bem a tinta aqui, mas nesse mesmo tonzinho eu vou fazer esse recorte em cima entre o olho e a sobrancelha, que é bem claro, bem marcado. O desenho não está com a precisão, como eu falei para vocês, não é o importante nesse momento. O importante é se divertir aí com o processo. Então, tem algumas. Aqui você vê que forma um triângulo num formato bem diferente do que eu fiz na referência. Então, eu vou tentar reconstruir depois. Vou deixar mais ou menos marcadinho aqui para ter esse caminho. E você vai construindo a imagem conforme você vai encontrando os tons mais claros e abrindo eles. Sempre pensa no seguinte: você pode trabalhar com um pincel um pouco mais úmido às vezes, mas quando você encontra aqui, quis deixar um corte seco. Só que aqui eu não quero que fique essa emenda seca. Então eu vou dar uma dissolvida aqui, vou dar uma maciada nessa emenda para não formar uma outra linha igual formou aqui em cima. Em cima eu tenho uma linha, embaixo eu tenho uma coisa que se desmancha, que se espalha. Entenderam? Esse é um processo, infelizmente, assim, é tentativa e erro e é prática. O que eu gostaria, qual o meu objetivo principal com essa série de vídeos, é que você entenda que tudo bem errar, tudo bem ficar feio, e você se divirta com esse processo de ficar colocando tinta e não seja um sofrimento, de assim, ficou feio. Vocês vão ver, no final esse daqui vai ficar bem feio. Por quê? Fiz falando, fiz sem tanta concentração, fiz tentando demonstrar algumas coisas
E, mais importante, eu não sou um bom pintor. Esse assim, é o elemento mais relevante. É diferente de você ver um vídeo de um cara que é um puta profissional. Eu sou uma pessoa que estuda, que gosta e que tá aprendendo também. Eu tô, eu não tô aqui na intenção de dar uma aula para vocês, ensinar uma coisa. Eu tô dando dicas de coisas que eu aprendi com uma certa dificuldade e que eu acho que vai ajudar quem está tentando começar a entender melhor a pintura e a não se frustrar tanto. Então, eu não estou preocupado em deixar isso lindo, deixar isso uma coisa assim, vários motivos, né? Um deles é que eu não vou conseguir. E a gente tem que aceitar que a gente não vai conseguir fazer uma coisa que seja espetacular. É, uma coisa interessante nesse momento da pintura que eu estou vindo com o Paco é tentar seguir o trajeto da luz com o pincel. Você vê que a luz ela tem um movimento e se você tentar seguir esse movimento da luz, você vai dar um pouco mais de vida, um pouco mais de informação nesse gestual que você está trabalhando. Então é interessante você tentar pensar no gestual e na mancha que você vai deixar com o pincel para você criar informações que sejam interessantes. Porque a ideia aqui não é fazer um negócio chapado. A ideia é você fazer um negócio que visualmente lembre a luz. Se fosse só para preencher chapado reto, a gente faz ali os recortes, trabalha no desenho e acabou. Aqui não, aqui eu quero que tenha textura, que tenha várias informações que se complementam, que as manchas se complementem de forma a criar algo interessante. Então eu vou aos poucos clareando essa pintura, sempre tentando amaciar esses encontros aqui. Amaciar é um termo que eu acho que funciona porque em inglês, quando você deixa que nem essa mancha que não forma uma linha, essa mancha é diferente dessa, essa mancha chama-se soft edge. Então é uma linha macia, porque é uma linha difusa. Então, amaciar os encontros acho que é um termo que funciona para isso que eu estou fazendo. Eu não quero deixar planos muito contínuos para não ficar tudo parecendo meio chapado. Tá vendo? Nesse momento tá parecendo muito chapado. Então eu tenho que, com variações tonais, construir recortes diferentes. Então eu vou quebrando esses planos e trazendo luz onde antes não tinha. Vou abrindo luz e misturando e juntando esses tons de forma a ter uma fluidez e de forma a parecer uma coisa tridimensional. Que o grande charme do desenho e da pintura, né, é essa ilusão da tridimensionalidade. É um negócio que não é chapado, né? Esse foi a grande busca do ferramental de pinturas que as pessoas foram atrás. Então, se eu deixar todos os planos, todas as coisas com planos muito chapados, você não vai ver um recorte, você não vai ver uma divisão. E isso vai ficar meio ruim. Por exemplo, esse pedaço aqui ele está horrível. Aqui já está quase resolvido. Então eu tenho que trabalhar mais ali, talvez com o pincel um pouco mais fino, para eu poder detalhar melhor. Eu tenho que vir criar mais variação. Aqui, quando está úmido, eu não posso mexer ainda. Então
Vamos ver onde eu vou trabalhar aqui. Vou dar uma acertadinha aqui no olho, que não estava tão bom. Você tem que entender também o seguinte: a tinta, o guache em particular, né, a tinta óleo também vai se comportar assim, a acrílica. Quando ela seca, o escuro fica claro e o claro tende a ficar menos claro. Então, como que eu vou saber como vai ficar no final? Infelizmente, só a experiência vai te dizer. Infelizmente, é uma coisa que você vai aprender fazendo. E isso é uma coisa que eu tenho repetido aí em todos esses vídeos, mas não tem muito segredo. Você faz e você aprende com a prática. Dessa parte de opaca, eu acho que nesse momento aqui, nessa etapa dos vídeos que eu estou só apresentando para vocês uma ideia de exercício para fazer, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu vou desligar o vídeo, eu vou terminar essa pintura e depois eu vou voltar num último vídeo com uns comentários finais sobre isso daqui. Tá bom? Obrigado aí quem ouviu. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários e no próximo vídeo a gente termina de falar sobre isso.